Ó que fonte transbordante, mais profunda do que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Bom dia, este é o programa Pedra Angular. Este programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook. Este programa estará no nosso canal no YouTube para você assistir quando quiser. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Tenha a honra de adentrar agora em seu lar, em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E quando você desejar assistir esta programação, estará no nosso canal. Digita no Google Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Nós sempre repetimos que não estamos aqui para fazer proselitismo religioso, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a palavra na sua íntegra, na sua inteireza. Nós sabemos que a única coisa que liberta o ser humano é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Cristo. Então, o que liberta o ser humano? Cristo, a palavra, a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você conhecendo esta verdade, conhecendo a palavra, você será liberto dos dogmas, credos e doutrinas falsas. Lembre-se, Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida e a carne do corpo de Cristo é o quê? A palavra. E o meu sangue é verdadeira bebida. Não é sangue propriamente a química, que você vai beber sangue. É simbólico. O sangue é a vida que estava em Cristo, e a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. Eu digo é porque o Espírito Santo está aqui hoje, agora, para nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus falou os dois maiores clamores que existem e que só pode ser saciado pela palavra e pelo Espírito Santo. E isso também traz o novo nascimento. Quem não nascer da água, palavra, olha a simbologia, e do Espírito, o Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Veja como isto é maravilhoso. Então nós estamos aqui para propagar esta verdade na totalidade. Na totalidade. Irá ferir os sistemas, isso é claro. Mas preferimos ficar com a verdade. Preferimos viver uma vida de perseguição. É preferível viver uma vida de perseguição. Viver uma vida rejeitado pela sociedade, excluído pelo mundo, mas com a palavra, do que viver uma vida tão fácil sem a palavra. É como eu disse, é preferível entrar na fornalha ardente com Deus do que estar fora sem Ele. É preferível entrar na cova dos leões com Deus do que estar fora sem Ele. É preferível sofrer todas as afrontas e perseguições com Deus do que estar numa vida tão boa, passageira, sem Deus. Não adianta nada. Um dia a morte vai chegar e teus pecados te encontrarão. E aí? Mas esteja preparado com um socorro bem presente na hora da angústia. Esteja limpo e purificado pelo sangue de Cristo, que você tem a segurança eterna. Muito bem, hoje eu quero ponderar um assunto maravilhoso que é sobre cura divina, sobre milagres. Jesus nos ensinou que tudo é possível ao que crê, e nós vamos basear esta mensagem aqui na mensagem que o profeta pregou, chamada Tudo é possível ao que crê.
22/7/1956, em Shreveport, Louisiana. Então, nós vamos basear nisso e nós vamos ler aqui para fixarmos a nossa base. E nós vamos entender a cura divina mediante a palavra, manifestação da palavra, e a cura divina mediante dons. No que devemos estar firmados? Vamos lá. Nós vamos ler em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 21, que fala daquele homem que tinha um espírito mudo e surdo. E aquele espírito jogava aquele homem no chão, derrubava ele, e ele espumava e rangia os dentes. E ele ia definhando. Então o homem chegou para Jesus e disse assim, Marcos 9, versículo 21. Diz, e perguntou ao pai dele, há quanto tempo sucede-lhe isto? E ele disse-lhe, desde a infância ele sofre com isto. E muitas vezes isto tem o lançado no fogo e dentro da água, para o destruir. Aquele espírito lançava aquele jovem dentro do fogo e da água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Observa, se tu podes. Jesus chegou para ele e disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Observe como aquele homem se aproximou de Jesus. Aí disse, se tu podes, faz alguma coisa. Se podes, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E uma fé verdadeira, ela já agradece antes do milagre. Porque o profeta ensinou que Jesus disse, eu sei que tu sempre me ouves. Ele já estava agradecendo pelo milagre antes mesmo de acontecer. A Bíblia ensina que Abraão, quando chegou ao pé do Monte Moriá para sacrificar Isaque, ele disse para os seus servos, ficai-vos aqui e eu e o menino iremos, nós vamos adorar e voltaremos. Ora, mas não ia sacrificar Isaque? Mas a fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar Isaque. Se Isaque sendo sacrificado, Deus iria ressuscitar e ele iria voltar com Isaque. Observe, nós vamos adorar e voltaremos para vós. Então veja só, uma fé verdadeira, ela crê que tudo é possível. Tudo é possível. E lembre-se, a fé perfeita ela está baseada no perdão. Se você tiver alguma raiz de amargura, você nunca chegará a ter a fé perfeita. Mas veja só, Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Ao que crê, tudo é possível. Então em Marcos 1:40, diz assim, e vindo um leproso, suplicou-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo, se tu queres, pode purificar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu sua mão e tocou-lhe, e disse, quero, fica limpo. Agora observe como o outro se aproximou de Jesus. Se tu queres, pode me purificar. A questão é como você chega diante dele, dizendo como, se podes ou se queres. Ora, poder, Jesus pode tudo. E ele diz que nós também podemos tudo, se crer. Tudo é possível ao que crê. Mas esse leproso se aproximou de Jesus de uma forma reverente, se ajoelhando, e com a certeza de que se ele quiser, tudo acontece. Então, se queres, pode purificar-me. Jesus, movido de grande compaixão, observe, um verdadeiro milagre real, ele está movido de compaixão, de entrar na
pele daquela outra pessoa e sentir o que aquela outra pessoa está sentindo. Isto é o verdadeiro milagre. Não é milagres para angariar pessoas ou angariar dinheiro. Não, isso não são milagres reais. Eu vou explicar aqui a manifestação da palavra e a manifestação dos dons. O que acontece com as pessoas que confiam nos dons, como eles vão terminar. E aqueles que confiam na palavra, a palavra irá manifestar os sinais. Mas vamos aqui, veja. Se aproxime dele com a certeza de que, se ele quiser, ele realiza qualquer coisa em sua vida. Porque se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos concederá. Então, Jesus quer. Ele quer te purificar agora, ele quer te salvar, ele quer te libertar. Basta você chegar a ele de forma reverente, com fé, e eu tenho certeza que ele vai te curar, vai te libertar, mediante esta palavra que está sendo pregada aqui. Mas vamos lá. Nós escutamos muitas balelas por aí, porque sim, as pessoas dizem, não, hoje não necessita mais de cura divina. Alguns pregadores da mensagem que dizem, não, isso já foi na primeira e na segunda etapa, agora não, agora é a manifestação da palavra. Ora, a palavra manifesta os sinais acompanham aqueles que creem. Acompanha aqueles que creem. Observe. Como é que você pode ter a palavra e não ter a manifestações dos sinais através da palavra? Quando o centurião, ou melhor, quando o oficial, lá no Evangelho de João, que nós lemos no segundo milagre, diz que ele creu na palavra que Jesus falou. Jesus diz, vai e teu filho está curado. Ele creu, pegou aquela palavra e obedeceu. Então o milagre aconteceu à distância, porque a palavra manifestou os sinais. Pega o capítulo 8 de Atos. Diz que Filipe foi para Samaria pregando o evangelho do reino e diz que Jesus confirmava a palavra de Filipe com os sinais que acontecia, com milagres, prodígios e maravilhas. Então Deus confirmava aquela palavra e havia grande alegria no povo, porque havia a palavra e a manifestação dos sinais. O profeta William Branham ensinou, pregar o evangelho não é ensinar a palavra. Pregar o evangelho é demonstrar em poder. Os sinais acompanham a palavra, acompanham os que creem. Deus não nos mandou ensinar o evangelho. Deus mandou pregar o evangelho. E pregar é demonstrar a palavra em poder. Isto é o que acontece. Mas vamos aqui por partes, porque assim, eu quero pregar aqui a cura divina mediante a manifestação da palavra. Porque Jesus não usava dons, Jesus usava a palavra. Aí o profeta William Branham, nessa mensagem, tudo é possível ao que crê, ele disse assim, você não pode lidar com o pecado sem lidar com as doenças. Observe. E quando você prega o evangelho da salvação para aqueles dos quais creem de toda a sua alma, você tem que incluir a cura divina. Para aqueles que creem de toda a sua alma, você tem que incluir a cura divina. Agora observe, porque a enfermidade é um atributo do pecado. Muitas pessoas, Jesus dizia, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Observe. Então, veja só. Nós temos enfermidade nas pessoas que, como provas, para que elas conheçam Deus mais de perto. Como é que eu vou saber? Me diga uma coisa. Na minha vida, eu fui curado de insônia, fui curado de enxaqueca. Observe. Na minha vida, como eu saberia que ele era curador se não tivesse vindo estas coisas para que eu fosse curado e o conhecesse de perto?
e soubesse que qualquer doença que eu tivesse, eu tenho que saber que o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. E em Isaías 53 diz que ele levou as minhas enfermidades, as minhas dores e os meus pecados. Então eu tenho que pegar esta palavra e viver por ela, porque o justo viverá pela fé. Então eu tenho que caminhar na convicção que o Calvário levou todas as minhas enfermidades e dores. Não importa. Caminhe crendo que tudo é possível. Não importa os sintomas. Se você orou, pediu a Deus, rogou, suplicou e ainda está sentindo os sintomas, creia que a cura virá. Observe, a cura virá. Então, porque teu corpo vai obedecer à tua confissão, continue confessando que você está curado. Que mais cedo ou mais tarde, aquilo vai desaparecer do seu corpo mediante a palavra, porque tudo é possível ao que crê. Mas vamos aqui, veja só. A cura divina é o penhor da ressurreição. As pessoas falam muito em fé de rapto. Fé de rapto. Fé de rapto está nas mensagens. A gente sabe disso, está nas mensagens. Mas em todos os 1.200 sermões que o profeta pregou. Então veja só. Observe só. Nós não estamos aqui, olha. Deixa eu deixar uma coisa clara para você entender. Você nem deve confiar no dom e nem desprezar o dom. Observe, porque quando você despreza o dom, você está desprezando o que está na palavra, porque o profeta disse que na igreja deveria operar todos os 9 dons espirituais. Aqueles dons, os 9 dons, têm que manifestar na igreja local, tem que estar na igreja local. Mas esses dons, eles têm que vir mediante a manifestação da palavra. Porque a gente sabe que existe muitos charlatões que têm o dom e estão usando este dom para o seu meio de vida. Mas lembre-se, eles confiaram no dom para operar. E aí foi onde eles fracassaram. Quando diz a Bíblia lá em Mateus, se eu não me recordo bem, é no capítulo 7, que diz: nós curamos, nós expulsamos demônios, nós evangelizamos, nós fizemos tudo isto. Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer é ter um relacionamento íntimo. E um relacionamento íntimo com Deus vem através da palavra. Porém, eles usaram o dom. Mas quando chamamos eles para ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo correto, para fazer a ceia correta, para colocar as mulheres nas posições, na posição dela, que não é de pregadora, mulheres não têm ofícios ministeriais. Então, quando chamamos eles para a palavra, eles não quiseram, disseram que era heresia. Porém, estavam operando através dos dons, porque os dons são dados sem arrependimento. A pessoa já nasce com aquilo. Então, veja só. Os dons são dados sem arrependimento. Então, observe só. Mas quando foi chamado para a palavra, eles rejeitaram a palavra. E ao rejeitar a palavra, rejeitaram Deus. Mas isso não significa dizer que agora eu tenho que isolar os sinais, as maravilhas, a cura divina, os dons. Não. Eu tenho que ter a palavra primeiramente para depois eu manifestar os dons. Aí eu serei bem-sucedido, porque eu não vou confiar no dom, eu vou confiar na palavra. Vamos lá. Observa aqui, eu quero ponderar aqui convosco para fixar que o profeta William Branham disse assim, ó,
Você apenas seja simples em sua fé, então Deus irá trabalhar por você, porque Ele está obrigado com a sua palavra. Só existe um pecado. Então o profeta falou aqui, ó, o pecado que existe no mundo se chama incredulidade. Foi daí que derivou a queda lá no Éden, quando Eva não creu no que Deus disse. No dia que comerdes, certamente morrerás. Eva ouviu a mentira do diabo e ali ela foi incrédula. E com a incredulidade veio o pecado, veio a morte. Todas as outras coisas derivam da incredulidade, são derivações. Beber, fumar, se prostituir, matar, roubar. Isso são derivações do pecado. O que é o pecado? Incredulidade. Então a incredulidade faz com que Deus não opere. A dúvida. Então, quando ele diz tudo é possível ao que crê, é porque tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Então, este é o requerimento de Deus. É fé. Fé é o que move Deus. Então, veja só. Aí o profeta foi disso, olha. Disse assim, ó. Uma coisa que é fixa, que é maravilhosa e que você tem que entender. Aqui, ele disse assim, ó, você não viu e você não vê Jesus usando dons para realizar algo. Não, ele usava a palavra. Então veja, mensagem tudo é possível ao que crê. No parágrafo 22, ele disse, Jesus nunca usou qualquer dos seus dons, qualquer do seu poder, diz, ele usou a palavra de Deus. Ele diz, está escrito, como o profeta disse, está escrito, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem vive de toda palavra, não é parte da palavra. Então tome toda a palavra e você viverá por esta palavra. Você vai operar maravilhas, sinais e prodígios, grandes coisas. Você vai operar, então, pela palavra. Então, olha aqui que o profeta disse. Ó. Jesus ficou para trás com a palavra do Pai. Ele pegou a palavra. Ele poderia ter feito alguma outra coisa, porém trazer as bênçãos de Deus para o mais frágil dos crentes. E você poderia. Você não tem que ter dons somente. Olha, você não tem que ter só dons. Aí ele disse, completa, somente ter fé na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus e a coisa acontecerá. Mas aí as pessoas confundiram. Não, isso aí são dons. Dentro da própria mensagem. Confundir. Não, é dons. Dons são dados sem arrependimento. Já virou jargão. As pessoas dizem isso. Dons são dados sem arrependimento. Não. Nós queremos a manifestação mediante a palavra. A palavra irá manifestar os dons. Agora olha, observe essas igrejas aí da mensagem, se elas têm os dons em operação nela. Por que eles não têm? Porque lá existe ditadores e presunção de legitimidade. O que é isto? Muitos deles vão dizer que eu estou presumindo, que eu estou avançando sem autorização, porque eu não tive a autorização de um grandão para estar aqui. O grandão tinha que operar. O grandão tinha que impor as mãos para poder você pregar a palavra. Que balela, que mentira. Isso se chama presunção de legitimidade. O que é isto? Tem que passar pelo meu grupo. Tem que ser por este grupo aqui. Se não for por este grupo, então você está errado. Então este grupo tem a presunção de legitimidade. O dom tem que operar
Ou melhor, os sinais têm que operar por aquele pastor. Se um irmãozinho na igreja levantar com operações de dons e maravilhas, não, aí o pastor cai em cima, vai combater aquilo e vai dizer, isso aqui não vai entrar aqui não. Desta forma, presunção de legitimidade tem que passar por aquele homem. Tem que passar por aquele homem. E por esses homens se tornar grandes, eles têm caído. Eles têm caído. Muitos deles já caíram pela fama, pelo dinheiro. E muitos deles até por mulheres. Então veja só. É como Gênesis 6. Os varões e gigantes de renome. Quem pode combater contra eles? Quando você falar qualquer coisa, muitos se levantarão e virão contra você. Os próprios que eles atraíram para si. Eles atraíram as pessoas para si. As pessoas vão se levantar para combater você. Quem pode lutar contra eles? Mas enquanto eu estiver aqui nesta vida, eu vou pregar a palavra na totalidade. Isto é certo. Então vamos lá. Não, eu não coloco minha vida em cura divina, porque o profeta diz cura divina é secundário. Eu coloco minha vida na palavra. E a palavra irá manifestar a cura, como já manifestou em minha vida. Cura de insônia, de enxaqueca e outras coisas. Então veja, é isto. Então você tem, eu coloco minha vida na palavra e a palavra automaticamente vai fazer com que os sinais sigam aquilo. Sinais, prodígios e maravilhas para ver a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Não é preciso passar pelo pastor para poder você ter as coisas, não. Se você crê, você tem. Então veja só. Eu vou deixar aqui 2 princípios maravilhosos que o profeta William Branham disse. Ele disse, não é preciso você ser cristão para ser curado, mas para permanecer curado é necessário ser um cristão. Para permanecer curado. E um cristão tem a cura da alma e a cura do corpo. Agora, outra coisa maravilhosa que o profeta disse, Deus não honra pessoas. Deus honra sua fé. Independente do segmento que você esteja, Ele é rico em misericórdia. Ele honra sua fé. Agora, não queira só a cura do seu corpo. Queira primeiramente a cura da sua alma. E a cura da sua alma só mediante a palavra, mediante Jesus Cristo. Porque a alma só se alegra com uma coisa, com a palavra. O seu corpo pode se alegrar com outras coisas, mas a alma só se alegra com a palavra. Então, que Deus te abençoe. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas que Hebreus capítulo 13, versículo 8 desça ao seu coração, não fique só na sua cabeça, como um recitador. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Jesus Cristo que diz, eu quero, fica curado, está aqui hoje. O Jesus Cristo que diz tudo é possível ao que crê está aqui hoje. Receba a palavra, toda palavra, porque o homem vive de toda palavra e os sinais irão acompanhar esta palavra. Não caia nessas balelas de grupos dizendo que nós agora estamos no trovão, nos trovões, na abertura. A abertura nos deixaria dilatados de amor. De amor. Então vamos estar dilatados, sabe de quê? De amor. Não caia nessa presunção de legitimidade que tem que passar pelo pastor tal e pelo grupo tal. O grupo tal. Se o grupo tal não sair do grupo tal, não é certo. Está errado. Presunção de legitimidade. Que Deus te abençoe.
Eu não tenho mais tempo, mas nós vamos falar sobre isso, presunção de legitimidade, porque tem um grupo aqui na Paraíba que diz que tem que passar por eles. Se não passar por eles, então tá fora, é inimigo. Mas nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Cultos domingos e quarta às 19h30. Foi bom estar com vocês. Mais uma vez foi maravilhoso. Um forte abraço a todos que estiveram pela Pedra Branca FM, pelo YouTube e aqueles que estão conosco pelo Facebook. Deus vos abençoe e vos recompense. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.